Olá, aqui é o professor Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e esse é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 3. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e indique para seus amigos. Bons estudos! Esse vídeo é para você, estudante do 9º ano do ensino fundamental, e na semana 3 o tema de Geografia é os recursos naturais, a questão ambiental. Nesse vídeo você vai estudar sobre a questão ambiental na nova ordem mundial e compreenderá que ela é importante não apenas no presente, mas também no futuro da humanidade. No final desse vídeo eu trago algumas dicas para você resolver com sucesso as atividades da semana. Bons estudos! Os recursos naturais são divididos em recursos renováveis e não renováveis, e é isso que vamos estudar agora. Recurso natural é tudo aquilo que faz parte da natureza, como o ar, a água, o solo, a vegetação e os minérios, e que pode ser aproveitado pelos seres humanos. Alguns desses recursos, como o ar ou a água, são abundantes e indispensáveis para a vida humana. Outros, como o ouro ou as pedras preciosas, são mais raros e dispensáveis, embora considerados de grande valor em algumas sociedades. Os recursos renováveis são aqueles recursos que se renovam em tempo de vida humana. Aqueles que, como o próprio nome já explica, eles renovaram-se na natureza, ou seja, são explorados pelos seres humanos em ritmo que permite que a natureza os recomponha. São exemplos desse tipo de recurso o ar, a água e a vegetação. Teoricamente, é possível que a humanidade acabe com toda a vegetação do planeta, por exemplo, mas também é possível replantar a vegetação destruída. Já a água e o ar, que se renovam naturalmente, podem ser degradados ou poluídos pelos seres humanos, inviabilizando seu uso. Assim, é possível acabar com a água potável, embora não seja possível acabar com a água do planeta. O mesmo pode ser dito do ar, um recurso natural abundante e renovável. Nenhuma sociedade humana, em qualquer época, deixa de utilizar recursos naturais. Dependemos do ar, da água, do solo, da vegetação e dos animais para sobreviver. Alguns povos, no entanto, utilizam os recursos naturais numa proporção bem maior do que outros. Houve na história da humanidade casos de povos que desapareceram em consequência de catástrofes naturais provocadas pelo uso indevido dos recursos da natureza. Já os recursos não renováveis são os recursos naturais que não se renovam, aqueles que a natureza demora centenas de milhares de anos para repor. Exemplos desse tipo de recursos são os minérios, como o de ferro, bauxita e ouro, ou os chamados combustíveis fósseis, como carvão mineral, gás natural e petróleo. Assim, pode-se dizer que os recursos não renováveis existem em quantidade limitada na superfície terrestre e, se continuarem a ser explorados sem controle, mais cedo ou mais tarde vão se esgotar. Esses recursos foram amplamente explorados desde a primeira etapa da Revolução Industrial. Primeiro veio o carvão mineral, depois o petróleo. Além de não renováveis, são extremamente poluentes. Chegou a hora de testar seus conhecimentos. É importante que você faça pesquisas e consultas para realizar com sucesso suas atividades. Atividade 1. Explique a afirmação a seguir e dê alguns exemplos. Algumas sociedades utilizam os recursos naturais muitas vezes de forma predatória ou abusiva. Então você vai explicar esta frase, né? Dando aí alguns exemplos de formas predatórias e abusivas dos recursos naturais. 2. Os recursos naturais são subdivididos em dois grupos conforme as suas capacidades de se manterem disponíveis ou não na natureza após a utilização pelas atividades humanas. Existem assim os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Preencha a segunda coluna conforme os itens
enumerados na primeira, identificando quais recursos naturais são renováveis e quais não são. Então você vai colocar número 1 e número 2 na coluna 2. Número 1 sendo os recursos renováveis e número 2 recursos não renováveis. 3. Considerando-se que os processos de industrialização e urbanização têm um custo ambiental extraordinário, quais são as principais causas da degradação ambiental no mundo atual? Qual a sua ligação com os recursos naturais? 4. Em sua opinião, que atitudes importantes cada cidadão pode tomar em defesa dos recursos naturais e do meio ambiente e as indústrias? Então, uma resposta aí pessoal. 5. Faça uma relação entre o que foi estudado nessa semana e a charge abaixo. Então, temos aí na charge um senhor, né, e um garotinho observando no Museu Arqueológico uma árvore, né? É a estante Cátia Abreu. Isso aí em 2059, no ano de 2059. Ele está explicando para o garoto. A árvore era assim, desse jeito, Juquinha, tá vendo? E o menino responde, que barato, vovô. Então, em 2059, eles estão retratando aí que já não existem mais árvores. Você vai fazer uma relação entre o que foi estudado e essa charge, né? Chegamos ao final de mais uma videoaula. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30 para sanar suas dúvidas. Até a próxima semana.